Primeira notícia, já vamos com esse drama aí do nosso querido senador Sérgio Moro. Olha só, o Ministério Público Federal, que é a Procuradoria-Geral Eleitoral, defendeu a procedência da ação eleitoral que pede a cassação do mandato do senador Sérgio Moro por abuso de poder econômico durante a pré-campanha em 2022. O parecer já emenda e pede também a inelegibilidade do parlamentar. O PT e o PL, vejam só quantos inimigos o Moro arrumou. A esquerda e a direita. O PT e o PL acusam o ex-juiz da prática de caixa 2, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Lembrando que na doutrina da Lava Jato, caixa 2 era crime de corrupção passiva. Então, estão acusando ele de corrupção passiva, já que o caixa 2 foi elevado a essa potência. Os dois partidos, o PT da esquerda e o PL da direita, pretendem mostrar que a exposição e os recursos que Sérgio Moro usou na sua pré-campanha para a presidência da República deram a ele uma vantagem indevida quando ele mudou o rumo e resolveu sair candidato não a presidente, mas ao Senado. O juiz, então, se aproveitou da grande projeção e publicidade que teve enquanto era candidato a presidente para mudar o seu destino, sair candidato a senador e se aproveitar de tudo aquilo que já tinha sido usado. A defesa do Sérgio Moro alega que não houve nenhum impacto dos gastos daquela pré-campanha no resultado eleitoral e diz ver natureza política no processo. Ai, Sérgio Moro, você era o juiz mais poderoso do país. Sérgio Moro, você estava comandando a Lava Jato, que estava passando o país a limpo. Sérgio Moro, olha só, seus inimigos estão no poder. E hoje pela manhã, Sérgio Moro falou sobre o assunto. Abre aspas. Respeito, aquela coisa de juiz, né? Respeito, mas discordo do parecer, na medida em que considerou gastos fora do Paraná e aqueles indiferentes eleitorais, como segurança para não ser assassinado pelo PCC. A boa notícia é que dos 20 milhões inventados pelo PT e os 6 milhões criados pelo Podemos, já reduzimos para 2 milhões. Acho que ele quis dizer, não eram tudo isso, eram só 2 milhões. Fala difícil, ninguém entende, né, Moro? Seguiremos baixando ainda mais a conta no trabalho de convencimento do juiz do TRE. A improcedência acontecerá. Muito bem. Meu querido Renato Batista, o Sérgio Moro errou aonde? Errou quando ele deixou de ser juiz e aceitou ser ministro da Justiça do Bolsonaro? O Sérgio Moro errou quando não reconheceu que ele não era mais juiz e já tinha passado a ser político e, portanto, o cargo de ministro da Justiça não era dele, era do Bolsonaro? Aí ele briga com o Bolsonaro? O Sérgio Moro errou quando, em vez de aceitar a indicação para o Supremo Tribunal Federal, resolveu brigar com todo mundo e sair fazendo discurso? Ou ele está errando mais uma vez durante a sua campanha, em que ele sai candidato a presidente, tem a maior projeção que a candidatura a presidente lhe propicia, uma publicidade, uma projeção enorme, e depois ele sai candidato a senador do Paraná, brigando com o Podemos, o partido que ele deixou, brigando com o PL, porque era do Bolsonaro e tem interesse em ficar com a vaga, brigando com o PT, do qual ele é seu maior inimigo. E agora, Sérgio Moro, como dizia Osmar Santos, não adianta chorar. Rapaz, dessas decisões que o Sérgio Moro tomou, eu não teria aceitado, no lugar dele, ter sido ministro da Justiça com o histórico que ele tinha da Lava Jato, apesar de achar que ele fez um bom trabalho como ministro da Justiça. Agora, essa ação que agora o Ministério Público Eleitoral defendeu que seja acolhida é um absurdo. É um absurdo.
porque ele coloca ali como gastos de pré-campanha situações em que não deram nenhum tipo de visibilidade ou de vantagem eleitoral para o Sérgio Moro. Ele já era um sujeito conhecido no Brasil inteiro, não precisava de mais exposição. A gente sabe muito bem que pessoas conhecidas como ele, os recursos financeiros na campanha acabam não sendo o principal motivo que fizeram as pessoas votarem nele. Colocam gastos com segurança como se fossem gastos de pré-campanha eleitoral, colocam gastos na ação de reuniões de dirigentes do Podemos em Brasília como se fosse um gasto de pré-campanha eleitoral para presidente da República. Chegaram até mesmo a colocar o salário dele como dirigente nacional como se fosse um gasto de pré-campanha presidencial. E o mais absurdo é que, na ação do PT, eles dizem que há um caixa 2 na contratação do escritório de advocacia do advogado Luiz Felipe Cunha, que é um bom advogado, um grande advogado. Inclusive, o próprio TRE no Paraná, no depoimento do Sérgio Moro, reconheceu que ele estava ao lado de bons advogados para fazer tanto os pareceres relativos à pré-candidatura dele, como as do partido, a do restante da chapa. E eles dizem que esse recurso, na verdade, teria sido usado para Caixa 2 sem a menor prova. Sem a menor prova. E é um absurdo isso, porque o Sérgio Moro, num primeiro momento, ele tentou ser candidato ao Senado por São Paulo. Negaram a candidatura dele completamente sem sentido, apenas para tirá-lo do jogo aqui em São Paulo, e ele foi se candidatar no Paraná. Ele não precisava de esses gastos aí de 2 milhões de reais para impulsionar qualquer tipo de candidatura dele, até porque isso não daria nenhuma vantagem no Paraná. Quando ele era pré-candidato a presidente da República, eu me lembro muito bem, ele ficava muito mais aqui em São Paulo, fazendo reuniões, discutindo plano de governo, propostas, do que fazendo campanha eleitoral de fato. Ele nem precisava disso já pelo seu nível de reconhecimento. Você acha... Então, essa ação contra ele é um absurdo, sim, o que estão fazendo para tentar caçar o mandato dele. Você acha que há uma certa má vontade do Poder Judiciário em relação a Sérgio Moro? Se o Sérgio Moro fosse candidato a senador, logo depois de pedir exoneração ao cargo de magistrado, ainda naquele momento do Bolsonaro em alta, se elegendo, do PT em baixa, toda aquela questão, você acha que seria outra interpretação? A justiça não está muito casuística. Agora o momento é dar pau no pessoal da Lava Jato. Antes, o momento era fazer tudo o que a Lava Jato dizia. Será que não tem um meio termo? Pois é, olha, eu não sei se mudaria, Capês, porque a gente vê o caso do Deltan Dallagnol também, que ele saiu ele saiu da Procuradoria e inventaram que ele tinha processo a responder e que esses processos poderiam em algum momento culminar em alguma condenação e por isso ele não poderia ser candidato. Então, iam inventar um motivo contra ele em 2018 também. O fato é, ele se candidatou de maneira absolutamente legal, venceu as eleições e o problema é que tem gente lá no Paraná que não quer aceitar a derrota. Você tem que lembrar que... Bom, a Mônica Rosenberg tá brava que não queria que o Sérgio Moro pedisse exoneração e deixasse de ser juiz. Eu acho que a Mônica é lavajatista, então deixa eu ver a opinião dela aqui. Você acha que o Sérgio Moro merece essa humilhação que ele está passando? Vai cumprimentar o Flávio Dino como uma pessoa educada cumprimentaria. Vai lá, faz um gesto de boa vontade, cumprimenta, aí já virou isso, virou aquilo. Então, estão destruindo o rapaz. Será que ele foi tão mal para o Brasil assim? Capês, primeiro eu quero comentar essa sua pergunta para o Renato. A gente precisa lembrar que em 2019, a senadora Selma foi cassada e ela era considerada um Moro de saias. Foi cassada por abuso de poder econômico. Então, naquela época, e é exatamente o momento que você citou, já existia essa postura de que não seria mais aceito abuso de poder econômico, Caixa 2 e etc. Não que ela tenha praticado Caixa 2. Então, eu acho muito saudável que exista esse olhar da sociedade de não aceitar todas essas ações. Pena que o PL e o PT não resolveram olhar para os seus próprios eleitos e para tantos outros que estão ali no Senado e que certamente cometeram abuso de poder econômico, Caixa 2 e tantos outros crimes. Agora, cabe lembrar, no mesmo parecer que pede a condenação por abuso de poder econômico, pede a absolvição do senador Moro
pelos crimes de corrupção. Então, não há corrupção, de acordo com o próprio MP, não existe ali o dito corrupção na campanha do senador Sérgio Moro. Agora, eu realmente não perdoo. Vocês podem ver aí no meu Instagram, eu fui morista. Meu Instagram é Moro, começa com essa palavra, foi de propósito. Eu acreditei na Lava Jato. Humorista? Eu fui morista. Ah, morista, eu entendi, humorista. Não, isso longe tá de bom. mim. Não via nenhuma graça. Porém, acreditei que poderia haver mudança. E considero imperdoável, porque Sérgio Moro e o time da Lava Jato poderiam ter mudado a história do Brasil. Eles tinham, naquele momento, o poder de fazer uma diferença de muito longo prazo. Poderiam ter mudado a forma como nós encaramos, criado uma cultura de ética e como nós encaramos a corrupção. E o que aconteceu? Uma série de decisões erradas. Você perguntou onde ele errou? Todas as decisões, a partir do dia em que ele saiu da Lava Jato, a meu ver, foram erradas. Ele não acertou nenhuma. E com isso ele colocou hoje a pauta do combate à corrupção num lugar quase de piada. É risível. Quando a gente fala com a esquerda ou com a direita, todos dão risada. Então houve um retrocesso justamente por aqueles que poderiam ter feito o maior avanço. Meu querido Rafael Quaresma, como você analisa este parecer do Ministério Público Federal, que foi o maior parceiro de Sérgio Moro na Lava Jato? Era o MPF, praticamente trabalhava em sintonia, absoluta sintonia, a ponto de se colocar em dúvida a imparcialidade do Sérgio Moro. Na minha opinião, inclusive, acho que ele se envolveu de forma tão grande nas investigações com o MPF que ele perdeu até a condição de imparcialidade naquele momento. Mas olha, de parceiro de primeira hora a algoz, como é que fica essa situação? Sérgio Moro está vivendo agora uma difícil experiência do homem que não conseguia andar de tanto aplauso que recebia e agora sendo execrado e destruído pelo sistema? É para mostrar justamente essa situação ou como o sistema responde a tudo isso, né? Me parece primeiro, Capês, que lá atrás, né, quando você colocou aqui aonde ele errou, se pudesse voltar no tempo aqui, certamente ele reescreveria a sua história de forma muito diversa, muito diferente. Para quem tem uma preocupação, como ele mesmo manifestou ter com a sua biografia, e isso hoje, infelizmente, deve ser motivo ali de vergonha, né, de decepção para ele mesmo. Na questão eleitoral, ele diz aqui, você repercutiu a fala dele, a análise é política, o processo é político, porque se envolve justamente essa questão política. E aí me parece que houve uma sucessão de equívocos, de erros, né? Desde o lançamento da candidatura, primeiro aqui em São Paulo, quando foi utilizado o endereço de hotel, depois se mudou ali a questão do endereço. Hoje nós temos a esposa por São Paulo como deputada federal, ele senador pelo estado do Paraná, de tal modo que tudo isso acaba servindo de munição para quem quer fazer oposição ou para quem quer acertar as contas daquilo que ficou lá atrás, né? O que vem desde lá de trás. Me parece, aí lógico, né? Hoje também é muito fácil falar e diagnosticar depois que a história já passou e que nós temos a sucessão dos fatos. Mas lá atrás, o mais acertado, me parece, era não ter feito essa transição da parte técnica, jurídica, para a parte política, se não havia ao menos uma certeza. Porque depois o que se mostrou foi uma dúvida em relação a qual caminho exatamente seguir. De tal modo que se ele tivesse seguido na Lava Jato, aquela discussão política que já existia não teria sido maximizada, não teria sido potencializada e ele certamente estaria lá no Supremo Tribunal Federal. Ainda quando foi para o Ministério da Justiça, depois tinha essa porta aberta, certamente seria um dos indicados. No entanto, feito o que fez, né, fazendo o que fez, acabou saindo e a história todos nós conhecemos. Então me parece que agora, não é, dentre o que se passou e o que nós temos como resultado das ações que ele mesmo adotou, a conta está chegando, a análise também será política e me parece aqui, como a gente já falou algumas vezes em resultados do Supremo, a gente sabe o resultado, a gente só não sabe como vai se construir esse resultado. Se ele é certo ou errado, justo ou injusto, cada telespectador vai fazer a sua avaliação. Uma coisa que é complicada, o Renato quer falar, Renato, porque uma coisa que é complicada é a seguinte, os seus adversários, aqueles que ele condenou na Lava Jato, e vamos lembrar que somente da Petrobras foram 20 bilhões de reais de prejuízo. Na gestão Dilma Rousseff, o PIB do país caiu 7%. O déficit fiscal bateu quase 3% do PIB.
Ou seja, foi uma gestão catastrófica. E a investigação da Petrobras revelou um esquema de corrupção gravíssimo. Tinha diretor da Petrobras devolvendo 300 milhões. Ou seja, era uma investigação muito importante para o país, muito séria. Mas aí quando a 13ª Vara Federal de Curitiba passa a ser a única vara criminal do país inteiro, começa a puxar tudo para lá, a questão já começa a ficar muito personalista. Ou seja, depois ele sai e vai ser ministro do Bolsonaro, quando Lula disputou a eleição preso. Então, deu todo o argumento, Renato, para que falassem que a Lava Jato foi uma investigação meramente política. Nesse ponto, ele prejudicou bastante. Então, você não acha que também isso aí, eu não sei se é isso que você ia intervir, quero te dar a palavra, mas aproveita e comenta isso também. Não, eu disse aqui na minha primeira fala, acho que o fato dele ter aceitado virar ministro naquele momento, com essas condições colocadas, acho que foi um erro estratégico que ele já deve ter refletido acerca disso. Eu ia fazer uma adendo na fala do Rafael sobre a questão do domicílio, só para mostrar como a decisão contra ele nunca segue ali as normas, as regras que as outras pessoas estão seguindo, né? Então, no caso dele, disseram, você não pode ser candidato pelo estado de São Paulo. Você não mora aqui, o seu registro, o seu domicílio eleitoral não está bem colocado, ele foi para o Paraná. Já a esposa dele ficou deputada federal eleita por São Paulo. Então mostra como essa regra não aplica. Na época da eleição, inclusive, eu representei a hoje ministra Marina Silva, porque a situação dela era exatamente igual. Era exatamente igual. Ela não morava em São Paulo, ela colocou um domicílio eleitoral aqui apenas para disputar a eleição, como tantas outras pessoas fizeram. Aliás, essa é quase uma regra que passou a existir com o José Sarney, que foi senador pelo Maranhão, depois pelo Amapá. Ele mudava de estado conforme interessava. O problema é que virou casuísmo. Então, esse casuísmo é que, por exemplo, você olha, o presidente Jair Bolsonaro recebe um presente. Ele recebeu o presente. Nenhuma lei, a lei de 1991, não se refere a presidente da República. Tem um decreto de cerimonial que diz que os bens devem ser entregues à União, que é uma recomendação. E aí tem um acordo do TCU. Só que, de acordo com o Código Penal, não há crime sem lei que o defina. Agora, receber presente é crime para o Jair Bolsonaro e não é crime para outros que estão exatamente na mesma condição. Esse casuísmo é que cria insegurança jurídica. E aí o Sérgio Moro sai de uma condição de juiz em que ele está encostado na parede, com um fuzil AR-15, num quarto escuro, e mente aquela lente que você vê no escuro, atirando, e passa a condição de alvo, caminhando nesse quarto seminu. Então eu pergunto a você, meu querido Robson Farinazzo, aliás, não perca aí, Robson Farinazzo, segunda-feira, às 20 horas, Arte da Guerra. Eu estou morrendo de medo, ele me convidou, ele vai me sabatinar sobre a guerra da Ucrânia. Eu já vou passar o fim de semana inteiro estudando, porque como o coronel, ele é complicado, ele vai fundo na questão. Meu querido coronel Robson Farinazzo, o senhor é, acima de tudo, um estrategista. O Moro, durante um certo tempo, foi um grande estrategista. Onde essa estratégia falhou? Ô Capês, boa tarde, companheiro de bancada, boa tarde, ouvintes da PAN. Eu formo aqui com meu companheiro de bancada, o Quaresma, né? É uma frase que eu gosto muito. Tudo aquilo que se politiza paga o preço político. Então, o que acontece? O Sérgio Moro, ele teve uma atuação política. Se certo ou se errado, não vamos discutir isso daí, mas a gente tem que lembrar que tem casos análogos. O juiz Baltasar Garzón da Espanha também teve um fim complicado, né? O próprio Rudolf Giuliani nos Estados Unidos, que não é juiz... O que houve com o Baltasar Garzón? Ele foi afastado. Foi? O Baltasar Garzón é o juiz que prendeu o Pinochet, o Augusto Pinochet. E outros casos dele também, né? Mas ele não acabou... ficou famoso por isso, segurou o Pinochet lá, preso naquela visão colonialista da Espanha, desculpa. Não, mas é exatamente o que acontece, o Capês. Você deixa de ser um ente jurídico, e você tem conhecimento dessas duas áreas, né? Para ser um ente político. Hoje você é muito mais cobrado como ente político do que jurídico. Política é máquina de moer carne humana. Exatamente. Quando ele sai de juiz, que ele está protegido, e entra na máquina de moer carne humana, e quanto mais importante você fica, mais se projeta, maior é o alvo, assim,
a trairagem. Mas isso é da vida. A gente tem que entender que tudo passa pela política. Você faz política o tempo todo. Não tem como a gente fazer qualquer coisa afastado da condição política. Então, eu penso assim, né? O Sérgio Moro, ele vai ter tempos difíceis por aí. Eu acho que está na hora de se abrir uma CPI também para investigar as ligações da Lava Jato com o Departamento de Justiça americano. E só para terminar, eu queria dizer o seguinte. Aquele abraço do Sérgio Moro com o Flávio Dino, né? Ninguém entendeu, mas eu vou colocar um ditado, né, que acho que é muito comum lá no interior de Goiás, né? Não é bom você discutir com o jacaré antes de atravessar o rio. Exatamente. O jacaré está com uma boca desse tamanho te esperando. Bom,